1 Coríntios 7, 3. Diz a palavra do Senhor: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Só até aqui. A palavra de Deus, ela é completa. Na educação familiar, a palavra de Deus aborda não só como devemos educar os nossos filhos, mas também a palavra de Deus ensina como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. A vida conjugal, ela pode ser instruída pela palavra de Deus. E bem-aventurados são aqueles que se permitem serem instruídos pela palavra de Deus. O casal que se deixa ser instruído pela palavra de Deus vive bem. A melhor maneira para o casal viver bem é cumprir a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus vive maravilhosamente bem. No texto que acabamos de ler, encontramos a Bíblia também falando que o casal deve ter, tanto o marido como a mulher, responsabilidade um para com o outro na relação sexual. Muitos casais vivem desgastadamente a sua vida sexual. Muitos casais nem sequer pensam em praticar sexo, devido já a tantos desgastes. Quero dizer que o não praticar sexo na vida do casal casado, sendo cristão ou não, o não praticar sexo é pecado. Porque Deus instituiu o matrimônio, e ao instituir o matrimônio, Deus dotou, capacitou dois seres diferentes
mas dotados de sexualidade, com dois objetivos: procriação e prazer. No lado do prazer, o sexo beneficia a saúde. O casal que pratica regularmente o sexo tem saúde. O casal que faz de conta que vive. Pastor, como é isso, fazer de contas que vive? Eles comem junto, dormem na mesma cama, mas não são íntimos sexualmente. E o diabo penetra e tira a obrigação que a mulher tem em servir ao marido sexualmente e a obrigação que o homem tem em servir a sua esposa sexualmente. O sexo é para ser servido. A mulher serve o sexo ao marido e o marido serve o sexo à sua esposa. Existem muitos pecados que são praticados através da relação sexual. Fornicação, adultério, incesto e por aí vai. Mas existe o pecado de não praticar. Existem pecados que são vinculados à prática sexual. E existe o pecado de não praticar. E esse pecado de não praticar sexo, ele prejudica o corpo, porque proporciona doenças no corpo, a falta de sexo, proporciona diversos tipos de doenças, proporciona também insatisfação e doenças emocionais e desequilíbrio na vida espiritual. A palavra de Deus diz que nós somos trinos. Nós somos corpo, alma e espírito. Uma relação sexual, ela é completa e ela envolve corpo, alma e espírito. No ato sexual, o homem não envolve-se apenas fisicamente com a sua esposa. No ato sexual, a mulher não se envolve apenas fisicamente com o seu esposo. Ela envolve-se fisicamente, emocionalmente, e faz parte da sua alma, e espiritualmente. O sexo, ele não veio para complementar o relacionamento conjugal. Depois do amor, o sexo é o ato mais importante na vida do casal. Depois do amor, o sexo vem logo em seguida. Não é o dinheiro, não são as vestes, não é a casa muito bem limpa, não é a organização que você tem
na administração financeira, tudo isso é válido. Entretanto, depois do amor, o ato sexual é o mais importante na relação sexual. Nesta manhã eu quero descrever alguns benefícios do sexo. O sexo, ele traz benefícios, sim. O sexo, ele traz benefícios para a vida espiritual, para a vida física e para a vida emocional. Ele é útil tanto para o físico do homem, como para a alma do homem também, como para o seu corpo, o seu espírito. O que eu vou apresentar aqui não é nada do que eu acho. Não é nada do que eu acho. Eu acho que é assim ou assado. Tudo que eu vou apontar aqui nesta aula tem comprovações científicas. Ou seja, a ciência já estudou e já deu o seu ponto de vista. Por isso, nesta manhã eu quero tratar com vocês exatamente sobre os benefícios da relação sexual. Os benefícios do sexo. Qual o objetivo? O objetivo com esta aula é apresentar aos casais e a todos aqui presentes que o casado, ele tem que desfrutar dessa bênção de Deus. O sexo foi instituído pelo Senhor para procriação e prazer. É uma fonte de prazer? É uma fonte de prazer saudável? Como diz a Bíblia, nunca se deve se abster do sexo, a não ser por consentimento mútuo. Quando a mulher toma o capricho de não ter relações sexuais, ela está pecando. Quando o homem toma como capricho o não ter relações sexuais, está pecando. O homem negar o sexo à sua esposa é pecado. A mulher negar o sexo ao seu marido é pecado. Então, o meu primeiro objetivo é corrigir essa falha. Essa falha que algumas pessoas têm em achar que deve negar o sexo, deve negar o seu corpo ao seu cônjuge. E a Bíblia vai informar exatamente o contrário. Não defraudeis, não negueis, a não ser que sentem-se os dois, conversem e determinem um tempo específico. Como, por exemplo, vamos ficar um mês. Esse tempo tem que ser também um tempo curto, porque a Bíblia diz que não é para fazer um voto de castidade prolongado. Vamos ficar 2 anos sem ter sexo. A Bíblia diz que isso gera uma tentação
E Satanás pode se aproveitar disso. Por isso, a Bíblia fala, ensinando muito bem a isso, como se deve suspender o sexo, é com consentimento mútuo, uma questão de saúde, reparação do quadro de saúde, tratamento ginecológico, tratamento peniano. Então, isso pode ser situações que venham trazer um impedimento ao sexo por um tempo. Os maridos que estão aqui, me ouçam. Você não tem de Deus direito algum de negar o seu corpo para sua esposa. As esposas que estão aqui, que são referência em submissão, segundo a Bíblia, entendam, a mulher não tem direito de negar o seu corpo, a relação sexual ao seu marido, a não ser por um consentimento dele. A não ser por um consentimento dele. Então, o meu primeiro objetivo é esse. É realmente corrigir essa deficiência que às vezes há no casal. Isso é pecado, isso é dar lugar ao diabo. O diabo se aproveita disso. E o meu segundo objetivo é mostrar os benefícios que o sexo proporciona ao casal. Isso independente de ser cristão, do credo que tenha, da crença que tenha. Isso já é uma lei estabelecida por Deus. E tanto uma lei espiritual, emocional e física. Primeiro benefício. Se você quiser anotar, fique à vontade. Primeiro benefício. O tema é benefícios do sexo. Por incrível que pareça, o primeiro benefício que nós temos a apontar é que fazer sexo pode ser tão eficaz para eliminar calorias quanto uma corrida ou uma esteira na academia. Preste atenção. Escute, porque eu já vou começar a trazer os fatos analisados cientificamente. Por exemplo, a falta de relação sexual, o casal que não pratica sexo, corre o risco da obesidade. Corre o risco da obesidade. Já quem pratica sexo elimina as calorias. O sexo, uma relação sexual, leva a pessoa a queimar calorias como se tivesse em uma corrida. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Quebec, no Canadá, uma hora de atividade sexual entre quatro paredes queima quase a mesma quantidade de calorias que 30 minutos de corrida na esteira. O estudo constatou que homens gastam 120 calorias em meia hora de sexo, enquanto a mulher elimina
90 calorias. Isso quer dizer que o sexo regularmente. O que é sexo regularmente? O sexo regularmente vai, em média, 5 vezes por semana. Uma pessoa normal, sadia, pratica normalmente 21 relações sexuais no mês. Não é no ano, é no mês. Sexo nunca foi do diabo. Sexo é de Deus. O homem que pega o sexo com a mente endemoniada e deturpa e contraria tudo que Deus planejou. Tudo que Deus planejou. Então, uma vida sexual ativa, ela vai de 3 a 5 relações sexuais por semana. As mulheres aqui, eu quero deixar um conselho. Cuidado com o seu excesso de atividade doméstica, porque você pode estar prejudicando a sua vida conjugal. Pode estar prejudicando a sua vida conjugal e não desfrutando dos benefícios que o sexo proporciona. Benefício 2. O sexo melhora a memória e torna as pessoas mais inteligentes. Falta de inteligência não quer dizer que é apenas falta de pesquisa, de estudo, de leitura. Pode também indicar falta de sexo. Prestem atenção, eu gostaria que todos prestassem atenção. Evite andar no salão, porque eu quero edificar a sua vida com esta aula. Quero que a sua vida seja edificada nesta manhã. O sexo é bom para a memória? É. Quem diz isso? Cientistas e pesquisadores do mundo. Cientistas e pesquisadores do mundo é que trazem esta informação. O sexo melhora a memória, a pessoa fica com a memória mais ativa, não se esquece muito das coisas, tá? E faz da pessoa mais inteligente. Segundo uma pesquisa da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, o sexo pode tornar a pessoa mais inteligente e melhorar a memória a longo prazo. Não é uma coisa que acontece numa relação que pratica hoje ou amanhã. Não, é com várias relações sexuais. É ao longo do tempo. Porque existe já realmente uma liberação de hormônio e na dose certa para ativar a inteligência. Terceiro benefício. A relação sexual aumenta a imunidade. Cientificamente provado que pessoas que têm imunidade baixa
também têm uma vida sexual baixa. Pesquisadores da Universidade em Pensilvânia, Estados Unidos, descobriram que quem pratica sexo aumenta a sua imunidade. Eles fizeram pesquisas com casais que viviam uma vida sexual ativa e fizeram pesquisa com casais que esporadicamente praticam sexo. Cientificamente comprovado, através de exame de sangue. E você sabe disso, que a imunidade ela é vista através do exame de sangue. Foi feito o exame de sangue nos casais que regularmente praticam sexo, a imunidade é alta. Casais que praticam sexo esporadicamente, imunidade baixa. 3 benefícios eu já mostrei para você. Sexo elimina calorias, emagrece. Sexo melhora a memória e a inteligência. Sexo aumenta a imunidade. Esses órgãos que Deus deixou não foi apenas para a procriação. Vamos fazer filho. Não, é também para o prazer emocional, espiritual e físico. O quarto benefício, o sexo ajuda a dormir melhor. Por incrível que pareça, o sexo leva a uma descarga. E ajuda a pessoa a dormir melhor. Porque você sabe que dormir bem depende do ambiente, depende da cama, depende da iluminação, depende da ventilação do quarto. Depende do corpo. E o sexo faz com que haja um relaxamento no corpo e é liberado realmente, né, o hormônio do sono. O que é que acontece? A pessoa que faz sexo, ela pode cochilar mais rapidamente após o sexo. E por boas razões. De acordo com a psiquiatra Shane Al-Bardar, de Hollywood, na Califórnia, após o orgasmo, o hormônio prolactina, o hormônio tem um nome, prolactina é liberado. Ele é o hormônio responsável pela sensação de relaxamento e sonolência. Após o orgasmo, o casal relaxa, o hormônio entra em ação, prolactina, e aí vem a sonolência e o relaxamento. Uma outra pesquisa divulgada recentemente apontou que 17% das mulheres
britânicas disseram que dorme por mais tempo e mais profundamente depois de terem feito sexo. Então, é benéfico o sexo? É. Quem pratica sexo, o casal que pratica sexo regularmente, não sofre de insônia, não tem pesadelos, porque vem o relaxamento e o hormônio da sonolência entra em ação e a pessoa dorme e dorme bem. Experimente, faça exatamente esse laboratório na próxima vez que você praticar sexo com seu marido, com a sua esposa. Note de fato isso. Se você não vai dormir melhor. 5. Praticar sexo reduz o risco de morrer de infarto. É isso mesmo. Uma vida sexual ativa reduz o risco de doenças cardíacas. Uma boa vida sexual faz bem ao coração. Quer manter o coração do seu marido em dias? Faz sexo com ele. Quer manter o coração da sua esposa em dias? Faz sexo com ela. O casal que se ama não tem uma justificativa pela qual não faça sexo. Fica uma dica aqui para os maridos. Quando sua mulher disser bem assim, hoje não, porque eu estou com dor de cabeça, diz assim, hoje sim, porque sexo cura a dor de cabeça. E eu vou lhe mostrar aqui. Tá? Então, esposas, você é crente, não use de engano. Não use de engano. Faça aquilo que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? A mulher não tem domínio no seu próprio corpo, ela tem domínio no corpo do marido. Marido, siga o que a Bíblia diz. A mulher tem domínio sobre o seu corpo. Uma boa vida sexual faz bem ao coração. Além de ser uma ótima maneira de aumentar a frequência cardíaca. O coração pulsa melhor, bate melhor. O sangue afina. Não tem colesterol alto. Claro que essa questão de colesterol também precisa de outras precauções. Tem que se precaver. O sexo ajuda a manter o estrogênio e os níveis de testosterona em equilíbrio. Estrogênio é um hormônio feminino. Testosterona é um hormônio masculino e feminino. Se a mulher não tem libido para a relação sexual, não tem vontade. Libido é vontade, é desejo. Então, se a mulher não tem desejo, não tem vontade de praticar sexo, pode ser a sua testosterona
baixa. E se o homem não tem vontade de fazer sexo, também é deficiência hormonal na testosterona. A ação sexual no coração traz equilíbrio hormonal a ponto de estrogênio e testosterona ficar em equilíbrio. Um grande cientista americano, ele disse que os tais hormônios, quando estão em baixa, há mais risco de ocorrer osteoporose e doenças cardíacas. Todo ser humano tem que se preocupar. O casal tem que se preocupar. Eu não estou sentindo vontade para praticar sexo, por quê? Se é uma anormalia hormonal, deve recorrer ao médico, deve realmente recorrer a quem de direito, aos especialistas, para que haja reposição dos hormônios, para que a testosterona esteja bem, o estrogênio esteja bem, porque se não faz sexo, corre risco de vida. Estão me entendendo? Tem alguém me entendendo aí? Diga amém. Eu estou falando praticar sexo os casais, casados. Porque os jovens que estão aqui não têm direito de praticar sexo, segundo a Bíblia, fora do casamento. Não tem direito. A falta de sexo ocorre em osteoporose. Essa doença aí que dá nos ossos. Osteoporose. E há doenças cardíacas. Quem está me ouvindo? Regulamenta a tua vida sexual, viu? Esse é um conselho que eu dou a todos os casais da igreja. Regulamenta, põe em ordem. A gente põe em ordem a nossa vida de oração, a gente põe em ordem a nossa vida de leitura da Bíblia. Somos espirituais e até demasiadamente. Mas as coisas também que tem que andar em ordem, não colocamos. A vida sexual tem que ser colocada em ordem. A vida sexual, ela traz saúde. Ela dispensa energia, traz alegria, traz prazer, leva a pessoa a ser mais espiritual. Eu preciso de uma boa vida sexual para ser espiritual? Preciso. Porque se eu não tiver uma boa vida sexual, a minha mente vai se encher de pecado. Vai se encher de pecado. Se houver na minha vida carência sexual, se a minha esposa vai me deixar carente sexualmente, ela está me expondo à pornografia, ela está me expondo a pecados. E Deus vai cobrar dela também esses pecados. Então, todos que estejam aqui me ouvindo nesta manhã, entenda isso. Que a vida espiritual, ela depende da vida emocional e também da vida física. Não vamos realmente esticar um lado e deixar o outro encolhido. Tem que haver um equilíbrio. Lembra da aula que eu falei aqui, que quem ama vive equilibradamente? O sexo faz parte da vida do casal que vive equilibradamente. Já pensou? Cristãos que conhecem a palavra, que conhecem os mandamentos, defraudando a vida sexual. Defraudando. Vou para o sexto benefício.
O sexto benefício é quem pratica sexo não vive estressado. É isso mesmo que você ouviu. Por quê? Porque o que faz uma pessoa ficar estressada é um hormônio. Que hormônio é esse? Cortisol. É o cortisol que faz a pessoa ficar estressada. Então, os níveis elevados do cortisol, o hormônio do estresse, pode levar a diversos problemas de saúde, como altas taxas de açúcar. Estresse leva a diabetes. Uma pessoa estressada, demasiadamente estressada, ela vai ficar diabetes. Ela vai contrair o diabetes. Quem foi que disse que o diabetes é provocado apenas por comer doce? Quem disse? Até comer coisas gordurosas leva a pessoa a ficar diabética. Mas a diabetes também é comprovado que ela deriva-se também do alto grau de estresse que as pessoas têm. Porque eleva a taxa de açúcar. Estresse leva a pessoa a ficar gorda. Demasiadamente gorda. Ganha peso. Para reverter esse quadro, o sexo pode ser uma boa aposta, já que as endorfinas liberadas durante o ato ajudam a aliviar a tensão e deixar de lado os momentos ruins do dia. Você precisa liberar no seu corpo, no seu sangue, o hormônio chamado endorfina. E a endorfina é liberada através da relação sexual. Tem muitas pessoas, amados, que nasceram, estão vivendo, mas é aquele modo de vida, deixa a vida me levar. Não estuda, não lê. Não estuda, não lê. E por falta de conhecimento, como disse Jesus, o povo sofre. Até mesmo os crentes sofrem. Deus não fez você, marido e mulher, para ter uma relação de mês em mês, de 4 em 4 trimestres, ou seja, de ano em ano. Por quê? Porque o seu organismo, o organismo do homem, o organismo da mulher precisa da relação sexual, precisa do prazer que o sexo proporciona. O organismo dos cônjuges precisa disso. Precisa. Olhe, numa pesquisa feita em Hollywood, na Califórnia, indica que a relação sexual pode aliviar o estresse e a ansiedade. A pessoa que não pratica sexo, ela tende a ser ansiosa, a viver essa vida cheia de ansiedade. Melhore o seu estado de vida. Esse é o conselho que eu dou. Melhore o seu estado de vida. O seu estado de vida é um conjunto de coisas. Não, meu estado de vida depende do que eu como. Também.
Mas o estado de vida de uma pessoa não é definido apenas pelo que ela come. É definido também pelo prazer que ela tem, por aquilo que lhe proporciona prazer. Sétimo benefício: a relação sexual reduz dores e incômodos. Repete comigo, diga dores. Oh, só meia dúzia está me ouvindo? Quem está me ouvindo, repete comigo. Diz, dores e incômodos. O médico Berry Komisaruk, ele disse o seguinte: quando você estiver com dor, antes de tomar um analgésico, que tal ter um orgasmo? O médico disse isso. Então, mulheres, cuidado com essa história de estou com dor de cabeça. Porque o sexo elimina, tira, reduz dores e incômodos. Os maridos que estão aqui, fiquem atentos. Quando a sua esposa disser bem assim, estou com dor de cabeça, hoje não, você diz assim, eu tenho um remédio. Vamos curar essa dor de cabeça agora. Cientificamente. E eu estou trazendo pesquisas que foram feitas fora do Brasil. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. E o doutor da Universidade Estadual de Nova Jersey, foi que declarou isso. E ainda disse mais: ao chegar ao clímax, a dor é bloqueada. O cansaço é tirado. A fadiga passa. Tudo isso. O médico afirma que a estimulação vaginal pode acabar com dores nas costas, nas pernas. Mulheres que se queixam de dores nas costas, dores nas pernas. Minha filha, segundo os estudos científicos, é falta de sexo. É falta de sexo. Daquilo que Deus deixou e o homem não sabe usar. Quando usa, é de maneira errada. Outra coisa, eu disse aqui que um dos benefícios é reduzir os incômodos. Isso quer dizer que reduz também as cólicas menstruais, sintomas de artrite e até mesmo as dores de cabeça. Oitavo benefício: diga comigo, quem pratica sexo, o casal que pratica sexo é mais feliz. Quem não pratica sexo só anda brigado. É o rato correndo do gato.
É o gato correndo atrás do rato. É um desespero dentro de casa. Não pratica sexo, não tem uma vida sexual confortável, saudável e como deve ser. Então não tem felicidade. O sexo traz felicidade, traz, aumenta um nível de contentamento, tira o mau humor. Me ouça agora, aqui é para quem anda de mau humor. Se você, homem ou mulher, se você anda de mau humor e não sabe como melhorar esse mau humor, a solução é simples. Ao acordar, eu falei o quê? Se você me ouviu, repete. Ao acordar, falem. Chame seu cônjuge para praticar sexo. O sexo matinal proporciona uma felicidade maravilhosa. A mulher vai varrer a casa o dia todo assoviando. O homem vai trabalhar sem se queixar de cansaço. Lá no trabalho, os colegas vão ver o rosto de contentamento dele, vão dizer, vão perguntar e vão ver estampado a felicidade. Vai dizer, ontem teve coisa na sua cama, não foi? O sexo matinal aumenta a felicidade. Alguém entendeu? Só a pastora? Alguém entendeu? Aí tem aquele, mas eu não gosto, eu só gosto de madrugada, eu só gosto bem tarde, bem meia-noite, que as pernas não estão aguentando nem ficar em pé. Quem falou isso? Foi uma educadora sexual da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Ela disse, ao acordar, continue na cama e pratique sexo matinal. De acordo com uma pesquisa dela, diz que deixa a pessoa feliz ao longo do dia. Quantos querem ter um dia feliz? Diga amém. Pratica sexo de manhã com o teu cônjuge. Depois vai ler a Bíblia, orar, você vai ter até mais disposição para ler a Bíblia e orar. Isso que eu estou ensinando hoje para os casais faz parte da vida cristã, gente. O casal cristão precisa estar bem também sexualmente, para ele ter disposição para ler a Bíblia, para ele ter disposição para orar, para ele ter disposição de vir até para a igreja. Uma coisa está relacionada à outra, tá? O grande problema do meio cristão chama-se o fanatismo, o espiritualizar. Não, eu vou orar para que a minha mulher, no meu aniversário, daqui a 6 meses, ela tenha compaixão de mim e realmente pratique sexo comigo. Isso não existe. Isso não existe. Eu orar para praticar sexo com minha esposa? Não existe. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, porque Deus já deixou aqui o que deve ser obedecido. Então, acabou. É uma questão de obediência e não uma questão de espiritualidade. Não é uma questão de espiritualidade. Ah, mas eu não tenho vontade, não tenho mais libido. Procura o médico. Procura o médico. Sara tinha 90 anos e ainda chamava Abraão para a cama. Tá?
e engravidou. Então, não é problema de idade, é problema realmente de entender. Rebeca, com 60 anos, chegando na menopausa, ou já estava na menopausa, não sei, a realidade daquela época é diferente da realidade de hoje, mas engravidou. Isso quer dizer que Isaac e Rebeca, eles tinham uma vida sexual ativa, mesmo não tendo gerado filho ainda. Glória a Deus. Nono benefício. Nono. Eu vou até o 10º hoje. Na próxima semana eu falo de mais 10. Porque são 20 benefícios. 20. Pastor, e se eu me esquecer? Pega o celular, abre lá na página do YouTube e assiste de novo, ouça de novo essa mensagem. Ouça quantas vezes você quiser para colocar em prática. Mas não fique sem colocar em prática, não, porque é problema. E depois chega para mim e, pastor, ora pelo meu casamento está passando por altos e baixos. A primeira pergunta que eu vou fazer, como é que está a sua vida sexual? É a primeira pergunta, é a pergunta básica que eu faço no aconselhamento de casais. A primeira pergunta é essa: como é que está a sua vida sexual? Não está nada boa, então vai botar em ordem para depois a gente conversar. É assim. Nono, sexo frequente aumenta a satisfação conjugal dos neurônios. Olha, neurônios precisa de satisfação, precisa. O sexo frequente pode ajudar as pessoas neuróticas, que têm propensão de experimentar emoções negativas, a mudar de humor, além de se chatear e a se preocupar menos. Fica realmente com aquela emoção negativa neutralizada. Tem pessoas que vivem com maus pensamentos demasiadamente. Então, são pessoas neuróticas. Não conseguem ver o bem, só enxergam o mal, só tem maus pressentimentos. Se for mulher, eu digo, é falta de sexo. Se for homem, eu digo, é falta de sexo. Pega a tua esposa, viaja com ela, passa 3 dias de lua de mel, você vai voltar somente pensando o que é bom. Essa é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu estou falando para você da verdade a respeito da sexualidade. Uma universidade norte-americana acompanhou 72 casais recém-casados ao longo dos primeiros 4 anos de união. A atividade sexual constante mostrou ser capaz de acabar com o déficit de felicidade dos neuróticos. Segundo os pesquisadores, algumas pessoas encontraram no sexo a capacidade de manter a satisfação em dias. E por fim, por hoje eu vou apresentar 10 benefícios da vida sexual ativa. E o último benefício, para encerrar nossa aula de hoje, é quem pratica sexo
regularmente, reduz as chances de câncer de próstata. Fica aqui uma lição para as esposas. Você não quer que seu marido pegue um câncer de próstata, não, né? Câncer de próstata pega por falta de ejaculação. Não colocar aquele esperma e aqueles espermatozoides acumulados. Fica ali no testículo e às vezes fica, 6 meses. Aquilo inflama. Você, mulher, precisa ter noção disso. E o seu marido não faz sexo por ser vergonhice. Faz porque é necessário. Deus deixou essa necessidade, tanto no homem como na mulher. Os testículos podem inflamar, aquele espermatozoide morre dentro do próprio testículo, e aí vai inflamando. Não demora muito, 40 e poucos anos, o marido vai no urologista fazer o toque, e aí vem para casa triste, e agora estou com câncer na próstata. Aí o médico diz bem assim, qual foi a sua última relação sexual? Todo urologista pergunta, toda ginecologista pergunta. A mulher não tem a curiosidade de perguntar. Doutora, por que você está me perguntando quando foi a minha última relação sexual? Para poder ela orientar como é que está a sua vida sexual. Aí o cabra está com a próstata inflamada, aí diz, não, que eu me lembro, foi ter uns 3 anos. O médico olha para ele, tem o quê? Não, tem uns 3 anos, a comadre lá não deixa não, a minha mulher toda assim, sistemática, sabe, pro lado do sexo, e então ela vai ter que fazer o seu velório, porque o câncer está avançado, e não tem outra alternativa para você, morrer de câncer de próstata. Você não quer ter o desprazer de fazer o velório do seu marido, não é? Morreu de quê? Câncer de próstata. E por que pegou? Foi assento, sentou no ônibus e pegou o câncer de próstata? Não! Deixou de praticar sexo. Acabou a história. Simples, né? Mas é a verdade. E eu estou falando assim, nesse tom bem compreensível, sem mudar os termos, porque é isso mesmo. É isso mesmo. O marido não troca o óleo, como é que vai ficar? O motor vai bater. O motor vai bater, acabou. O carro que não troca o óleo, o motor bate. E no homem, o que vai bater é a próstata. A próstata vai bater, acabou. Simples assim. Vai deixar seu marido morrer de próstata, de câncer? Uma pesquisa no Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, tá? Mostrou que ter uma média de 21 ejaculação mensal reduz em até 33% os riscos de câncer de próstata. Olha o foi que a pesquisa disse. A pesquisa diz que o homem precisa trocar o óleo 21 vezes por mês. É a ciência. A mulher trava, puxa o freio de mão, puxa a alavanca, que trava tudo, e aí não, aqui não. Aqui não. E ele começa a sentir, começa a ter dificuldade de urinar, começa a ir para o banheiro mais do que o normal. A mulher observa, você bebeu muita água, o que é que está acontecendo com você? Toda noite, durante 6, 7 vezes, você não dorme, toda hora indo no banheiro mijar, já sabe, né? A próstata dele está irregular. Aí depois, não, vamos para o médico, meu filho.
vão para o médico, aí haja veneno no organismo dele, pronto, terminou de matar, e aí já sabe, né? Vai para o velório. Esses são os 10 benefícios da vida sexual ativa para o casal. Assim como existem pecados que são praticados sexualmente, existe também pecado por não praticar sexo. O que o sexo traz? Procriação e prazer. Deus não deixou os órgãos genitais apenas para procriar. Deus não deu realmente uma vagina à mulher apenas para gerar filho, receber pênis e aí receber no seu útero, o ovário e tal, desenvolver um filho. Não, mas deu também para que ela tenha prazer, para que ela tenha saúde, para que o homem tenha prazer e tenha saúde. Se você tem alguma deficiência na sua vida sexual, sente-se com o seu cônjuge, converse, trate isso, porque a sua vida espiritual depende disso, tá? Ninguém realmente insatisfeito sexual, ora bem. Ninguém insatisfeito sexual teme a Deus como deveria temer. Então, isso faz parte, é um conjunto que faz parte para a nossa edificação espiritual